Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal e vamos para mais um vídeo sobre Landscape. Dessa vez vamos ver como pintar o nosso terreno com texturas de diferentes materiais, como grama, terra e areia. Mas para isso vamos primeiro precisar arrumar nosso material para evitar repetições de código, uma coisa que é muito importante para a manutenção de projeto. Então vamos direto para o nosso material e a primeira coisa que vamos fazer é selecionar o output e marcar a opção Use Material Attributes. Vamos procurar pelo nó Set Material Attributes e vamos adicionar no array apenas os atributos que vamos trabalhar, que são os que vimos no vídeo passado. Lembrando que no vídeo passado nós vimos como criar uma Landscape Material. Se você perdeu, sugiro que pause o vídeo e vá lá dar uma olhada, porque é importante para poder acompanhar bem esse tutorial. Bom, como vocês podem ver, por enquanto nada mudou. Agora vamos para o nome mais importante desse vídeo, que é o Landscape Layer Blend. É ele que vai falar lá para o modo Landscape qual é a textura de grama ou de terra. Quando voltar para a Viewport, você vai levar um susto porque vai estar tudo preto. Mas relaxa, porque na verdade isso é um bom sinal. Agora, quando abrir o Landscape Mode, vá na aba Paint e desce até Layers. Clica em Create Layer. Isso vai carregar os layers que criamos no Material. Agora, é só clicar nesse símbolozinho de mais para criar um Landscape Layer. Vamos abrir esse layer e alterar o Blend Method para Weight Blending. Eu prefiro usar o Legacy por enquanto, porque a outra opção é muito recente. Isso é importante para que a transição da terra para a grama seja suave e toda a área do fall off do pincel não fique bugada ou borrada. Bom, agora já podemos pintar a nossa landscape com grama. Você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar Fill Layer para cobrir a landscape inteira. Agora vamos criar Material Functions para segregar cada lógica que fizemos anteriormente, seguindo uma das boas práticas de engenharia de software chamada SRP. A Single Responsibility Principle diz que cada classe, função, módulo, enfim, deve ter apenas uma responsabilidade. Isso serve para ajudar na legibilidade e manutenção do código. Vamos também criar uma função chamada New Landscape para segregar toda a lógica de criar um material, já que é um trecho de código que vai se repetir várias vezes cada vez para uma textura nova, como uma de terra ou de areia. Isso também ajuda a atender outra prática que se chama a DRY, que é Don't Repeat Yourself, um nome bem autoexplicativo que significa que não devemos repetir código. Então vamos começar a importar todo o código para cada uma das funções que criamos: Base Color, Normal, Roughness e New Layer. Abri aqui a Base Color e a primeira diferença que vocês vão ver é que não chamamos os parâmetros de entrada de params, e sim de inputs. Em cada input podemos trocar o seu tipo em Input Type e vamos usar o Vector Tree para cores e texturas por enquanto, e Scalar para números e Static Bool para verdadeiro ou falso. Eu vou passar rápido por essa parte e sugiro que você pause e tente fazer sozinho para praticar. Aqui no Normal, a gente precisa separar os canais RG do B, né? Para fazer isso, vamos usar esse nó chamado Component Mask. Aqui no New Layer, vamos adicionar a lógica de Texture Variation. E agora eu vou colocar os parâmetros de textura da Base Color. Para conseguir receber uma textura, não podemos usar um Input Type de Vector Tree. Nesse caso, precisamos que ele seja um Texture 2D. E vocês vão ver que nós não conseguimos plugar ele na entrada que criamos para a função da Base Color. Nós vamos precisar fazer uma conversão. Para isso, vamos usar uma Texture Sample, e nela vamos adicionar tanto a textura quanto os valores de Shifted UVs. Vamos trocar o valor de MIP Value Mode para Derivative e vamos linkar tanto a textura quanto os valores de Shifted UVs, DDX e DDY. E agora é só fazer a mesma coisa para o Normal e para o ORM. E vamos colocar aqui também a nossa Set Material Attributes e organizar tudo bonitinho com Reroute Nodes e comentários.
Agora, voltando para o Landscape Material, vamos importar nossa função NewLayer, vamos limpar o código antigo e plugar os parâmetros nos inputs da função. Vamos organizar os parâmetros definido em Group, que essas são as texturas de grama, e também vamos em Sort Priority colocar em ordem os parâmetros. Esses dois passos servem para organizar visualmente como que isso vai ficar na Material Instance. Ou seja, a gente vai conseguir ver na Material Instance que esses parâmetros estão no grupo de parâmetros da grama e vão aparecer na ordem que a gente definir aqui. Esses parâmetros vão ser criados para cada textura, como a de terra e a de areia, que vamos trazer para a nossa landscape. Então essa é a melhor forma de organizar tudo para não nos perdermos mais para frente com coisas tipo: e essa base color tint? A da grama ou da areia? Por fim, vamos voltar aqui no nosso Landscape Layer Blend e vamos adicionar os layers de Dirt para terra e de Sand para areia. Por enquanto, eu vou deixar plugado todos os três no Grass de grama para não dar erro de compilação enquanto não importamos as outras texturas. Agora é só repetir o processo, criando os parâmetros para Dirt e Sand, chamando o New Layer e depois passando o resultado para um Reroute Node, sempre organizando tudo em comentários para não nos perdermos depois. Agora, eu vou abrir aqui a Material Instance e vocês vão logo ver que a nossa organização por grupo e prioridade fez toda a diferença. Vou adicionar as texturas de terra e areia que importei da Fab. Se você perdeu como fazer essa importação, eu falo sobre isso no primeiro vídeo da série. E agora, já podemos pintar a nossa landscape à vontade. E se precisar adicionar mais texturas ou variações, é fácil. É só criar um novo layer na Material. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil. E caso tenha te ajudado, não esquece de dar um like. Isso ajuda muito o canal, dá uma força de verdade. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu leio todos eles e respondo também. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos da série. Por sinal, o próximo vai ser sobre como adicionar vegetação no nosso cenário, que no caso vai ser gramas e árvores. E é isso, até a próxima!